Então aqui, olha, vocês percebem que tá as duas grudadas aí, tá vendo? É como eu tava falando, essa mesma coisa aí, olha. Vamos fazer isso aqui. Na hora de colocar no carretel, vamos fazer isso aqui. Então passamos aqui a ponta, podemos soldar ela aí. E aí bobinamos todo esse carretel aqui, a quantidade de espiras dele. Quando for passar por esse carretel aqui, nós vamos manter o mesmo sentido. Vamos manter o mesmo sentido, ó. O mesmo sentido. Só que, percebe aí, ela foi enrolada aqui, olha. Olha aqui o sentido de enrolamento dela. Ó, nesse sentido, ó, o fio terminou aqui. Nesse sentido, olha. Percebe que a outra lá estava assim, né? Olha, tá assim. Ó, aqui agora já tá assim. Fazendo aquele 8 que eu falei pra vocês, ó. Então esse é o sentido correto. Na hora de bobinar, basta tirar aqui, colocar as duas lá, olha. Prende as duas e aí bobina. Se o transformador, nesse caso aqui, que é um transformador, que ele tem um espaço, vocês quando chegar no final aqui, bobinar essa, que for pular para de cá, puxa o fio, deixa um espaçozinho nele e aí bobina todo. Como tá aqueles dois carretéis ali junto, na hora de vocês pegar, basta, ó, dobrou ele, colocou lá, ou colocou assim, vai dar tudo certinho aqui nesse tipo de bomba também. O amigo Gideon mostrou lá, bobinando elas em separado. Os carretéis é grande, talvez ele não quis colocar tudo de uma vez na bobinadeira. Mas vocês podem colocar os dois na bobinadeira e fazer esse esquema aqui. Então neste caso aqui, vou contar as espiras e já deixo para vocês aí. Então em alguns casos, o fio é tão fino que não tem como você tirar esse fio daqui para fazer a contagem de espiras. Você pode remover o fio de um lado, pesa ele, e aí você reforma, aí você pode tirar o do outro. O mesmo peso aqui vai ser o mesmo peso lá. Você pode bobinar tudo aqui, aquele peso de fio, e conta as espiras quantas foram. E deixa a sua pontinha aqui. Vem aqui, bobina o outro todo, deixa a pontinha já aqui junto também do outro, que essa pontinha aqui vai ser unida uma na outra. E bobina o outro tudo com a mesma quantidade de espiras. Aí não vai ter erro. Em todas as máquinas que você for bobinar e não tiver como você contar essas espiras, você pode colocar por peso daquele lado ali. Colocou por peso, a outra lá, mesma forma. Então, neste caso aqui, eu só vou contar as espiras, colocar ela na bobinadeira e bobinar. Olha para vocês verem aqui, olha, dá para ver. Olha o fio passando aqui, olha. Olha aqui, esse fio tá vindo aqui, olha. Olha, tá vindo aqui, passou aqui, olha. Não sei se está pegando a câmera aí, passou aqui e aqui ele já continua no mesmo sentido. Quando eu virar aqui, olha, é que vai dar esse como se tivesse invertida a bobina. Mas ela vai estar no sentido certo que eu estou falando para vocês. Então eu não vou mostrar para vocês essa questão de estar bobinando, porque é demorado isso, estar bobinando espira por espira ali. Mesmo que a bobinadeira é veloz, mas demora um pouco. Já mostro para vocês aí a quantidade de espiras e o tipo de fio. Quando você pegar uma dessa aí, já tem noção para fazer essa reforma aí. Vale a pena reformar? Sim, tem lugar que a gente encontra essas bombas aí até de 100, 120 reais. Então, você vai gastar aqui, não vai gastar aí 20 reais de fio. Vai dar uma boa reforma. Ganha o seu dinheiro na reforma e faz um preço bom para o cliente aí. E às vezes, muitas vezes, a bomba é original e você vai trocar por uma similar aí que não vale tanta pena, pouco tempo está queimando. Ressalta ainda que antes de reformar, observe se as peças estão boas para a reforma. Que nesse caso não tem peças de substituição. Já nas bombas não. Nas bombas, mesmo que as outras partes estejam ruins, compensa arrumar. Se a caneca está boa aqui, tudo certinho, o martelo está tudo certinho, compensa arrumar. Então dica aí para desbobinar, pode deixar aqui e pegar tirar a ponta do fio lá e desbobinando e fazendo os montinhos de 100 e depois você conta. Ou passa a serra, corta tudo aí e aí você vai fazendo os montinhos contando também.
os montinhos ali daquelas voltas. Mas assim também é rápido de contar. Agora, se tiver ruim de tirar as voltas, por exemplo, aqui eu coloquei aqui nesse sarilhozinho aqui, que também é a bobinadeirinha manual. Se tiver ruim de tirar as voltas, vocês podem passar um pouco de tine aí para amolecer o verniz. Aí nesse caso aqui, olha, eu só vou puxando aqui e vai só puxando aqui contando, e não vai ter dificuldade aí. Então vocês veem aí qual o melhor artifício para vocês fazerem aí e vai dar tudo certinho. Então tudo que você contou um lado, o outro lado é a mesma quantidade de volta. Então basta você puxar aí o mais rápido que você conseguir possível para render o seu serviço. Então aqui já fiz a medida do fio, foi a WG30, 700 espiras de cada lado. Então aí bobinou 700 espiras de um lado. Nesse caso aqui não precisa cortar o fio, basta passar ele aqui e continuar aí no mesmo sentido. Na bomba d'água aí, quando vocês for bobinar, é a mesma coisa. Pode colocar os dois carretéis aí. E aí vocês puxa o fio assim um pouquinho e deixa um espacinho, porque a bomba d'água ela tem um espaço lá e aí possa ser que precisa vocês esticar um pouquinho. Então, deste modo aí. Já medi o fio aqui, o pessoal estava perguntando aí onde eu arrumei essa fieira. Eu fiz um vídeo aí também explicando. Deixo o link aí abaixo para vocês, onde vocês podem comprar. Tem diversos modos dela aí. Tem uma original que é bastante cara. Essa aqui ela não é tão precisa, mas ajuda bastante a identificar os fios. Parece que ela era para fio de alumínio. O fio de alumínio ele tem uma bitola um pouco mais aberta, então dá uma diferença em alguns fios. Mas aí para comparar é bom demais. Você coloca o fio aqui e compara com aquele outro lá. Mesmo que aquele fio esteja marcando lá 18 e aqui na fieira esteja 19. Dá uma diferencinha, mas para comparação é muito bom. Então aqui eu vou colocar aqui. Já mostrei para vocês essas partes aí. Não tem como tá mostrando, bobinando tudo para não estar enrolando. Pronto, chegou no final, basta caçar o cantinho dela aí e passar o fio, ó. Passou. Então a bomba dessa aí que é 110 não tem como colocar no 220 que queima. Mas se a bomba for 220 e você for usar em paralelo, não precisa bobinar ela de novo não. Basta chegar aqui nesse ponto dela aqui, olha, onde é que o fio passa para o outro lado, e ligar ela em paralelo. Corta a bobininha só dos dois fiozinhos e liga em paralelo. Como se cada bobina dessa fosse separada para ligar em 110. Aí vai funcionar da mesma forma. As duas ligadas em paralelo vai ser como esse fio aqui que está aí direto. Agora se ela já for 110 aí vai ter que tirar o fio para colocar um fio mais fino para passar para 220. Pronto, bobina recuperada. Bastou soldar os terminais aí e agora colocar no lugar. Colocar o protetor térmico dela aqui e fazer a montagem. Então cada protetor térmico desse tem a quantos graus ele pode aquecer para ativar, para proteger ali aquele equipamento. Por exemplo, esse aqui suporta até 100 graus, ele já ativa. E aí vocês, geralmente para esse tipo de motorzinho, a gente coloca até 120 graus. E há também ainda a corrente que esse protetor suporta. Tem protetores sensíveis aí para 40 graus, por exemplo, para transistor ou qualquer outro equipamento aí que você venha trabalhar que seja muito sensível. Tem protetor também. Às vezes ele não vai suportar uma corrente alta, mas aí você usa um mecanismo de potência. Por exemplo, aqui ele poderia ligar um relé e o relé ligar aquela outra parte de potência lá que você precisa proteger. Bem, já está montado aqui, eu vou usar ali um transformador para a gente fazer o teste. Então tá tudo funcionando certinho aí. Agora é o dono montar no lugar lá para a gente ver como é que faz. Que ele é que desmontou do lugar. Bem pessoal, então volto a lembrar a vocês que vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do canal do amigo Gedeon para vocês visitarem lá e complementar aí o aprendizado de vocês sobre essa questão de bomba d'água, esses equipamentos aí que vocês queiram arrumar. Então se gostaram,
Deixo o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.